Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Que a força da Eucaristia nos leve nesta manhã de quinta-feira quaresmal a clamar as forças e as bênçãos de Deus que vêm do sacrário. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Seguindo nossa meditação quaresmal com Santo Tomás de Aquino, nesta quinta-feira, Santo Tomás nos orienta sobre o jejum. Pratica-se o jejum por 3 motivos. Primeiro, para reprimir a concupiscência da carne, donde o dizer o apóstolo, nos jejuns, na necessidade. Porque o jejum conserva a castidade, pois, como diz São Jerônimo, sem Ceres e Baco, Vênus esfria. E pela abstinência da comida e da bebida, a luxúria se amortece. Segundo, praticamos o jejum para mais livremente se nos elevar a alma na contemplação das sublimes verdades. Por isso, refere-se à Escritura que Daniel 10, depois de ter jejuado 3 semanas, recebeu de Deus a revelação. Terceiro, para satisfazer pelos nossos pecados. Por isso diz a Escritura, Joel 2,12, convertei-vos a mim de todo o vosso coração em jejum e em lágrimas e em gemido. E é o que ensina Santo Agostinho num sermão. O jejum purifica a alma, eleva os sentidos, sujeita a carne ao espírito, faz-nos contrito e humilhado o coração, dissipa o nevoeiro da concupiscência, extingue os odores da sensualidade, acende a verdadeira luz da castidade. Veja o quanto Santo Tomás nos ensina acerca desses motivos fantásticos acerca do jejum, que são motivos de reparação das nossas fraquezas, mas ao mesmo tempo de prevenção de todo o mal que nós podemos nele cair em razão das nossas imprudências. O jejum, diz ele, é objeto de preceito, pois o jejum é útil para delir e coibir as nossas culpas e elevar-nos a mente para as coisas espirituais. Ora, cada um está obrigado pela razão natural a jejuar tanto quanto lhe for necessário para conseguir tal fim, por onde o jejum em geral constitui um preceito da lei natural. Mas a determinação do tempo e do modo de jejuar, conforme a conveniência e a utilidade do povo cristão, constitui um preceito de direito positivo, instituído pelos superiores eclesiásticos. E tal é o jejum da Igreja, diferente do jejum natural. A Igreja nos ensina a prática do jejum. Os tempos de jejum estão convenientemente determinados pela Igreja. O jejum é ordenado por 2 motivos: para delir a culpa e para nos elevar a mente às coisas espirituais. Por isso, os jejuns foram ordenados especialmente naqueles tempos em que, sobretudo, devemos, os fiéis, nos purificar dos pecados e elevar a mente a Deus pela devoção, o que sobretudo se dá antes da solenidade da Páscoa, quando as culpas são delidas pelo batismo, celebrado solenemente na vigília de Páscoa, em memória da sepultura do Senhor. Pois pelo batismo somos sepultados com Cristo para morrer ao pecado, na frase do apóstolo em Romanos 6,4. E também na festa pascal devemos, sobretudo pela devoção, elevar a mente à glória da eternidade a que Cristo deu começo pela sua ressurreição. Por isso, imediatamente antes da solenidade pascal, a Igreja nos manda jejuar. E pela mesma razão, nas vigílias das principais festividades, quando devemos nos preparar devotamente
para celebrar as festas que se vão celebrar. Claro que Santo Tomás está falando aqui no século XII, ele ainda não tinha as normas estabelecidas futuramente pela Igreja, como nós temos agora, em que o jejum da Igreja ele é preceituado na quarta-feira de cinzas, como ontem todos nós jejuamos, e na sexta-feira da Paixão. Mas nós podemos jejuar todas as sextas-feiras da semana, quartas-feiras. Então você que tem esse costume de aprofundar mais a sua fé nas renúncias de si mesmo, o jejum não pode ser vivido somente 2 dias no ano. E além do jejum, se nós não fazemos, podemos eleger algumas penitências que, de certa forma, nos disciplinam. Porque se você der aso à sua carne e fazer tudo aquilo que a carne quer que você faz, você perde as rédeas da sua liberdade. Você se torna um escravo dos seus caprichos, das misérias que vão nascendo, que vão crescendo dentro da gente. É muito importante que nós católicos tenhamos presente que a determinação, a renúncia, uma vida mais singela, uma vida de oblação, de entrega, ela responde e atende melhor aquilo que Deus quer de nós. Portanto, os ensinamentos de Santo Tomás são fantásticos, são fundamentais para conhecermos o que realmente nós devemos vivenciar como penitência, como jejum, neste tempo favorável de preparação à Páscoa. O jejum da Igreja é para todos nós, mas o chamado à penitência, a uma renúncia constante de nós mesmos, ela é uma orientação que a Igreja faz aos seus filhos para o dia a dia de suas vidas. Vamos à palavra de Deus. O Santo Evangelho desta quinta-feira nos propõe Lucas 9, 22, 25, no final do texto. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? É interessante que se este evangelho fosse colocado em prática por todos os homens da terra, nós teríamos já uma antecipação do céu na terra como paraíso. Não teríamos as guerras, o orgulho. Imaginemos se as nações vivessem em harmonia, se cada país respeitasse as fronteiras com o outro, se a gente não precisasse gastar tanto com armamento bélico para nos defender. Seria uma maravilha, mas não. O orgulho humano está aí. Atrás de uma guerra está sempre o ninho de orgulho de lideranças que desejam subjugar, que desejam dominar, mostrar poderio de força ao mundo. Por isso que a guerra é sempre uma irracionalidade, uma brutalidade, uma incoerência com os princípios valorosos da vida. De que adianta ganhar o mundo, mas se vai perder a vida? Olhemos para a nossa história, a história da humanidade, a grosso modo, e a gente vai perguntar: onde estão os grandes imperadores de Roma, da Babilônia? Onde estão os grandes navegantes e guerreiros vikings? Onde estão os bárbaros, os godos, os visigodos? Onde estão aqueles que empunharam armas para dominar e subjugar as nações? Todos estão mortos. Onde está Napoleão Bonaparte, que mandou prender o Papa? Está morto. A morte é, na verdade, o troféu que alcança a todos, aos justos e aos injustos.
e a morte para quem viveu a penitência, para quem seguiu a Cristo, ela não é morte, mas é vitória. A Quaresma quer ensinar isso para você e para mim, que a nossa confiança está em Deus, não em nós mesmos, não nos nossos interesses humanos, nas nossas misérias humanas. O sentido está tudo em Deus. Nós existimos para dar glórias a Deus. A nossa missão neste mundo é viver o amor em meio aos tormentos, em meio aos caos que vai se estabelecendo durante a história, em meio a todas as dificuldades que são frutos de arroubos, de autoritarismo, de deboche, de tudo mais. Eu e você, nós somos cristãos. Cristão não embarca nesta canoa furada dos sentidos, da vaidade, da prepotência. Isso não faz parte da nossa existência. Nosso caminho é o dele, é o caminho de Cristo, é o caminho estreito, que passa pela porta estreita, é o caminho que leva à cruz, e a cruz leva à ressurreição, e a ressurreição nos leva à luz eterna de Deus. Quaresma é isso, dileto ouvinte, tempo favorável para que nós possamos abrir nossos corações a uma vida simples, uma vida humilde dentro da família, onde acontece o perdão, a humildade. Como isso é grande, como isso é bom para todos nós. Que a força de Jesus, que ombrou a cruz por mim e por você, alcance nossos corações e que nós possamos hoje, diante do Santíssimo, adorando Jesus Eucarístico, como é nossa obrigação todas as quintas-feiras, pelas vocações, pelos padres, pelos diáconos, pelos religiosos, pelas vocações em geral, que nós possamos voltar para casa com o coração cheio de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, dai-nos fome de Eucaristia. Nós queremos alimentar-nos do Teu Filho Jesus para sermos sinais para os outros, para crescermos dentro da nossa paróquia, da nossa comunidade, da nossa pastoral, do nosso serviço comunitário, como pessoas amadas e queridas por Ti, Senhor. Liberta nossos corações da maldade e de todas as misérias que nos afastam do Teu amor e do trono da Tua graça. Fica conosco, Senhor, nesta manhã e sempre, e dai-nos um seguimento profundo neste tempo quaresmal, para que ao final de tudo nós possamos dizer: combati o bom combate e guardei a fé. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde rica e perenemente. Toca o seu coração, desperta sua alma para a adoração no dia de hoje, compadeça de ti e mostre a sua face. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz adoração para você no dia de hoje e até amanhã, se Ele nos permitir.